Deus disse a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé do carvalho, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: O seu nome é Jacó, mas você já não será chamado Jacó. O seu nome será Israel. Deu-lhe, assim, o nome de Israel. Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. Também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus subiu do lugar onde tinha falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Sobre ela despejou uma oferta de bebidas e derramou óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel. E quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. Em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você está tendo outro menino. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. O pai, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna. E até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina do seu pai. E Israel soube disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os seus filhos com Lia: Ruben, o primogênito de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os seus filhos com Raquel: José e Benjamim. Estes foram os seus filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Estes foram os seus filhos com Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois Jacó chegou à casa de Isaque, o seu pai, em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Este é o registro dos descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas e todos os da sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para uma terra longe de Jacó, o seu irmão. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia suportá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro dos descendentes de Esaú, pai dos edomitas nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram estes os netos de Ada, mulher de Esaú.
Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dos descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz na terra de Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom. Eram netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que habitavam naquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus na terra de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, o seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com os seus clãs na terra de Seir. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse um rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. A sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. Samlá morreu, e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, reinou em seu lugar. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu, e Hadade reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Paú, e o nome da sua mulher era Mitabel, filha de Matred, neta de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes descendentes de Esaú, conforme os seus clãs e as suas regiões: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom, de acordo com os assentamentos na terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú,